Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vozes por Justiça. Esse vídeo nós vamos trazer notícias infelizmente trágicas que evidenciam a extrema importância de ter-se responsabilidade ao transportar vidas, especialmente as das crianças. Nesse vídeo nós vamos abordar um caso recente em São Paulo, onde um menino de 4 anos perdeu a vida após ser esquecido dentro de uma van escolar. Isso mesmo, esquecido. Vamos explorar os detalhes e ao final vamos tentar refletir sobre a responsabilidade que recai sobre quem está encarregado do transporte dessas crianças. O menino de 4 anos, ele foi esquecido e morreu dentro de uma van escolar em São Paulo. Essa tragédia desse menino de 4 anos, João Alisson, ele perdeu a vida após ser esquecido dentro dessa van escolar na zona leste de São Paulo. A motorista, com mais de 30 anos de experiência, uma senhora de 52 anos, ela só percebeu o ocorrido ao buscar o garoto no final do dia. Em depoimento, ela admitiu ter deixado um grupo de crianças na escola, estacionado o veículo e ido realizar outras atividades. A motorista ela foi detida por homicídio culposo e teve a suspensão do direito de dirigir até ordem contrária da Justiça Paulista. Medidas cautelares foram estabelecidas, incluindo o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca por mais de 8 dias sem comunicação prévia. No velório de João Alisson, seu pai estava assim terrivelmente abalado. Não é para menos, né, pessoal? João Alisson, ele não tinha mãe, a mãe dele já havia morrido. E ele vivia com o pai e a madrasta. Era um menino alegre, belíssimo, e nos faz pensar, meu Deus, por quê? Como se faz a esquecer uma criança dentro de uma van? Eu acho que as pessoas hoje estão com um pensamento muito ligeiro, muito cheio de coisa, muito estresse. E estão fazendo as coisas assim mecanicamente. Porque eu fico pensando como se pode. Existem também casos de que pais esquecem filhos dentro do carro. Infelizmente, essas crianças perdem a vida. Pouco menos de um mês, uma outra criança, o menino Apolo Gabriel, ele também foi esquecido em uma van escolar. Outro caso triste, né? Apolo Gabriel Rodrigues, de apenas 4 anos, foi esquecido na van escolar por volta das 7 horas. Mais tarde, o menino foi encontrado desacordado no veículo. Esse menino, o Apolo Gabriel, ainda chegou a ser levado ao hospital, que já chegou sem vida. O casal responsável por transportar as crianças, eles foram também, né, participaram de uma audiência de custódia que concedeu liberdade a eles enquanto tramita o processo. A mãe do menino, a Caliane Rodrigues, ela expressou sua enorme tristeza, mencionando que o filho nesse dia até chorou para não ir para a escola. E ela busca justiça, ressaltando a irresponsabilidade da situação. Agora vamos refletir. Gente, é crucial refletirmos sobre essa responsabilidade que recai sobre aqueles que estão encarregados do transporte de crianças. Essa senhora, com mais de 30 anos de experiência, alega que estava sem a sua ajudante. Por um problema, sabe lá o que, a sua ajudante, né, a pessoa responsável por organizar as crianças, não foi trabalhar. E mesmo assim, essa senhora resolveu ir fazer o seu trabalho. Poderia
tentar conseguir outra pessoa, alguém da família, não sei. O fato é que essa tragédia aconteceu e ela, quando se deu conta que esse menino não tinha entrado na escola, a diretora disse que esse menino não esteve lá durante o dia, que ela voltou, a criança já estava lá em rigidez cadavérica, devido ao calor, ali horas e horas dentro da van. Chega a nos dar assim uma revolta. No outro caso do Apolo, a mulher alegou que estava com enxaqueca, com mal-estar e não se deu conta. Gente, são crianças. São crianças. Se não está bem, não vai trabalhar. Avisa que não pode ir. E se tem que ter a responsabilidade. São vidas que estão sendo transportadas nessas vans. Eu, quando trabalhava como professora, eu via vans superlotadas. Muitas vezes se parava de um lado da rua, e as crianças atravessavam para entrar na escola correndo, com mochila, com merendeira, com tudo, e não se sabia nem quem era quem. Se entrava, algumas professoras ali ficavam na frente atentas para ver se essas crianças não se machucavam, porque elas atravessavam a rua assim e se confundia com carro dos pais que iam levar suas crianças, muita agonia, sabe? Então, assim, é muito complicado, gente. Não pode ser só por dinheiro. Tem que ter uma responsabilidade, são crianças. Até quando isso vai acontecer? A irresponsabilidade nesse contexto não apenas resulta em consequências legais, porque vão ter que responder por isso, como também traz dor e sofrimento irreparáveis às famílias afetadas. Porque quem perde um filho não tem mais vida para mim. Eu acho que acaba tudo ali. Então, vamos promover uma cultura de responsabilidade e segurança para proteger as vidas mais preciosas de nossa sociedade, que são as crianças. As professoras têm que estar atentas. Se a criança nunca falta na aula e ela de repente faltou, vai saber, se pergunta à pessoa da van: onde está João, onde está Mateus, onde está fulano de tal. Então tem que ter um engajamento, os coordenadores, os diretores, a prefeitura tem que fazer uma campanha com relação a isso, porque não é possível. São duas crianças em menos de um mês que perderam a vida por negligência, por irresponsabilidade. Então a gente precisa ficar atento, porque os pais eles já pagam um transporte escolar porque para se sentir mais seguros, para saber que seus filhos estão num transporte com outras crianças que vão em segurança para a escola e vão retornar para casa. E de repente chega a notícia que seu filho morreu porque foi esquecido dentro de um carro. Então é muito complicado isso. É muito complicado. Eu não quero crucificar nem é, ser carrasco com aquelas pessoas que transportam essas crianças, mas é preciso se estar mais atento, né? Talvez o celular, o uso do celular, a vida corrida, muitas atividades para ser feitas no mesmo dia, né? Então fica aquela estresse, aquela coisa que lhe foge o mais importante, que é a vida humana. Então eu deixo aqui minha reflexão. E que as escolas também estejam atentas, as professoras, os coordenadores, os porteiros das escolas, estejam atentos. Ah, cadê aquele fulaninho lá? Não veio hoje, ele não costuma faltar. Dá uma olhada dentro da van,
antes de fechar, antes de guardar na sua garagem, antes de deixar no meio da rua para ir resolver uma outra coisa. Não custa nada abrir, dar uma olhada. Até porque às vezes a criança esquece a merenda, às vezes a criança esquece a mochila. E se pode voltar e se entregar a tempo. Então, são tantas coisas envolvidas. Então, é essa a nossa reflexão de hoje. E eu deixo aqui meus sentimentos ao pai e à madrasta do João Alisson e toda a sua família. Que Deus conforte os vossos corações, porque não é fácil. Uma criança linda, cheia de sonhos, e que o pai vê sendo enterrado, né? Assim como a mãe do Apolo. Então vamos pensar direitinho, vamos pedir a Deus por essas famílias, que Deus conforte o coração de todos. Eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo, que vocês, se puderem, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e dá uma força para nós nesse canal, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.